De todos os produtos animais que os veganos não consomem, mel é o que parece ser o mais confuso. Por que os veganos não consomem mel? De uma perspectiva ética, abelhas possuem um cérebro e um sistema nervoso, e já demonstraram emoções e pessimismo, que é um sinal significante de inteligência. Nos comerciais da indústria do mel, existem práticas antiéticas que são realizadas nas abelhas, incluindo inseminação, onde geralmente entre 8 e 12 zangões são esmagados até a morte, e têm seu sêmen extraído. A abelha rainha é então contida e tem o sêmen injetado dentro dela. Muitas vezes tem uma ou ambas de suas asas cortadas, o que é feito como identificação da abelha rainha, mas também para prevenir quando uma única colônia de abelhas vai se dividir em duas ou mais. Isso é visto como ruim para os negócios, pois diminui a produção de mel daquela colmeia. E é normal que abelhas rainhas sejam compradas online e elas são enviadas para sua casa. Além disso, quando as colmeias forem recolhidas pelo mel, elas geralmente congelam por causa do inverno, e é mais barato matar a colmeia inteira do que se certificar de que elas terão comida nos meses de inverno. Apicultores com frequência abatem colmeias que não estejam exibindo um temperamento bom, e existem vários jeitos de abaterem as colônias de abelhas, o que inclui selar a colmeia e então derramar gasolina nela, ou afogá-las com água e sabão, ou asfixiá-las até a morte com dióxido de carbono. Alguns apicultores podem prender as abelhas em sacos de lixo e são deixados no sol para ter certeza de que as abelhas sufoquem até morrer, ou então morram por causa do aumento das altas temperaturas do saco. Às vezes os apicultores não vão abater a colmeia inteira, mas em vez disso despovoam um certo número de abelhas ou matam a abelha rainha. E mesmo quando as colmeias não estão com frio, não é incomum que apicultores percam um significante percentual das colmeias, devido a fatores como isolamento insuficiente, pouca comida ou parasitas. Mel é uma comida de abelhas. É produzido quando elas engolem néctar, regurgitam e repetem esse processo várias vezes. Leva cerca de 12 abelhas operárias e o tempo de uma vida inteira para criar uma única colher de chá de mel. Contudo, porque nós tiramos o mel, se as abelhas não estiverem com frio, elas receberão uma cauda de açúcar, que é desprovida de muitos aspectos essenciais do mel que as abelhas precisam para serem saudáveis. As abelhas de mel são criadas seletivamente, o que significa que o fundo genético da população é muito estreito, e elas são mais suscetíveis a alto risco de doenças, além de mortes em larga escala. Colmeias são regularmente trocadas local e internacionalmente, frequentemente enviadas em embalagens e caixas, permitindo rápida propagação de doenças e parasitas, tal como o vírus da asa deformada e ácaros varroas. Isso eventualmente destrói a colmeia porque enfraquece o sistema imunológico das abelhas e as torna mais vulneráveis ao estresse e a doenças. Esses patógenos afetam populações de abelhas polinizadoras selvagens e se propagam para diferentes espécies quando abelhas de mel visitam a mesma flor. Mas nós não precisamos comer mel porque populações de abelhas estão em declínio. Não é nenhum segredo que populações de abelhas estão em declínio pelo mundo todo, mas nos últimos 50 anos, a população de abelhas foi aumentada em 45%. Então a indústria do mel está realmente ajudando? O Reino Unido, por exemplo, abriga cerca de 270 espécies de abelhas. Abelhas que produzem mel são apenas uma dessas espécies, e podem prejudicar as abelhas selvagens porque elas competem diretamente pelo néctar e pólen, o que significa que abelhas selvagens podem estar fora de competição. Iniciativas como a apicultura urbana colocam mais pressão nas abelhas selvagens e pioram o declínio. É importante para ecossistemas naturais que exista uma variedade de polinizadores, afinal, diferentes polinizadores irão polinizar diferentes plantas. Abelhas de mel são extremamente eficientes para coletar pólen e retornar com eles para suas colmeias, mas como consequência elas transferem pouco para as flores que visitam. Elas são imensamente menos efetivas em polinização que abelhas selvagens. E quando abelhas de mel estão em grandes quantidades, elas afastam as abelhas selvagens, tornando mais difícil que plantas selvagens se reproduzam. E esse é um problema enorme, porque a falta de flores selvagens é um dos maiores fatores por trás do declínio de populações de abelhas selvagens. E por cima disso, a maior responsável pela destruição de habitats, incluindo terras e flores selvagens, é a indústria de criação animal.
Experts do Departamento de Zoologia da Universidade de Cambridge declararam que a crise global com declínio de polinizadores foi associada com uma espécie acima de todas, a abelha de mel ocidental. As abelhas de mel são criadas artificialmente como animais de modo similar a porcos e vacas. Mas esse animal de pecuária pode vagar além de qualquer compartimento, perturbando ecossistemas locais com competição e doenças. Abelhas de mel não ajudam a vida selvagem. Essas abelhas são espécies comercialmente gerenciadas e podem ter efeitos negativos diretamente em seus ambientes, dado o número elevado com que são introduzidas. Finalmente, a produção de mel tem sérias preocupações éticas e, de uma perspectiva ambiental, está contribuindo para o problema que muitos de nós pensamos estar ajudando quando compramos mel. Se nós queremos mesmo proteger as abelhas selvagens, devemos focar em criar campos de flores selvagens, bem como usar nossos espaços vazios de forma mais eficiente, maximizando o potencial polinizador do mundo natural. E o melhor jeito de fazer isso é adotando um estilo de vida vegano, reaproveitando terras que estão atualmente sendo usadas para a pecuária. O estudo mais abrangente sobre o impacto da pecuária no meio ambiente concluiu que poderíamos liberar mais de 75% da terra destinada à pecuária se mudarmos para uma dieta à base de plantas, o que nos permitirá repovoar a terra selvagem e criar matéria orgânica, enchendo tudo de flores selvagens e riqueza de diversidade. Agora, isso é muita terra e potencial para abelhas selvagens e polinizadores.